Estamos no ano 5.785 desde a criação do homem no jardim do Gan-Eden, no jardim do Éden, onde Ada e Rava foram criados. Nós temos aqui no nosso canal estudos de Torá e as leituras das porções diárias de Torá feitas exclusivamente para você. Se você está aqui pela primeira vez, te convido, fica conosco até o final e vem aí, se inscreva, curta, compartilha, comenta. E se você já é inscrito, meu carinho e receba aí o meu abraço, né, para você que está aqui sempre conosco aqui, com a tua vida edificada nas leituras de porções de Torá, assim como eu temos edificado a nossa vida aqui. Que o Eterno te abençoe. Nós estamos aí na 19ª Parashá do ano 5.785, Parashá Terumá, oferta. Fala aos filhos de Israel, o Eterno fala a Moshe. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, uma oferta voluntária, aquilo que eu estiver colocando de desejo no teu coração. O Eterno tem pedido algo para você? Então fique atento, porque se ele pediu, tem uma bênção para te dar. Eu, Nara Chaves, no Torá e Prosa, muito bem-vindo. Então vamos de leitura da nossa porção, do nosso terceiro dia, terceira porção aqui de leitura, né? A porção completa da semana relata a descrição de Elohim a Moshe sobre como construir o Mishkan, o tabernáculo, começando com a lista de vários materiais preciosos a serem coletados pelo povo Yehudim para este projeto monumental. Então nós vamos aí ver o que tinha nesse Mishkan, o que ia ser construído dentro desse Mishkan aqui, dentro deste tabernáculo, o que continha o tabernáculo e os seus componentes. Isso aí tudo nós encontramos no livro de Shemot, de Êxodo, do capítulo 25, e ele vai caminhando, né? Capítulo 25, 26, nós vamos encontrar o capítulo 30, 25, 25, 26, vamos encontrando aí tudo que o Eterno está pedindo até o capítulo 27, capítulo 30, a gente vai encontrando sobre a construção do Mishkan, do tabernáculo, e o que eram os componentes que tinha dentro, que o Eterno estava pedindo que ia ser construído e colocado dentro desse tabernáculo. Nós temos a Arca da Aliança, nós temos as cortinas, a coluna da cortina, o santo, o santíssimo, a cortina reposteiro, coluna da cortina do reposteiro, a base de cobre com encaixe, o altar do incenso, a mesa dos pães da proposição, candelabro, os panos de linho, panos de pelo de cabra, cobertura de pele de carneiro, cobertura de pele de foca, as armações, a base de prata com encaixe para armação, a travessa, a base de prata com encaixe, bacia de cobre, altar da oferta queimada, o pátio, a entrada e as cortinas de linho. Então, tudo isso o Eterno estava pedindo ao nosso povo, por isso ele pediu os materiais, aquele que sentisse no coração de ofertar para a construção do Mishkan. Hoje nós vamos ler aqui as paredes e a cobertura do tabernáculo, né? Como é que era para ser construída, porque o Eterno pediu aquilo, todos os objetos que ele queria, para o nosso povo levar até ele, aqueles que desejosos de ofertar, mas ele deu a Moshe toda a arquitetura, todo o modelo que deveria ser feito ali, o Mishkan e tudo que continha os componentes de dentro do Mishkan, como eu acabei de ler com vocês ali a lista. As tábuas que constituíam as paredes do tabernáculo. As tábuas do tabernáculo eram de madeira de acácia, cada tábua foi folheada a ouro. Era cortada embaixo para encaixar-se em 2 caixilhos de prata. As tábuas eram unidas por uma fileira superior e inferior de vigas transversais, que eram inseridas em anéis do lado exterior das paredes do tabernáculo. Além disso, cada uma das tábuas superiores era conectada à seguinte através de um sistema de peças de madeira interconectáveis, encaixando-se com perfeição. A parte inferior de cada viga se inseria em 2 blocos de prata. Mas o que essas vigas elas simbolizavam? Por que está descrita na Torá? Tudo que nós sabemos que está na Torá não está ali por acaso e nem para nossa curiosidade, mas existe um símbolo espiritual por trás de cada item relatado.
Ao contrário das vigas normais de construções, que são deitadas horizontalmente, estas tábuas ficavam de pé sobre o solo verticalmente. E esta posição, alcançando como se fosse o alto da terra em direção aos céus, simboliza o objetivo espiritual do homem, unir os reinos terrenos e celestial. Por isso elas não ficavam deitadas, mas elas ficavam em pé, para dizer que há uma conexão entre os céus e a terra e unir os reinos terrenos e celestial, a sua natureza inferior com os seus mais elevados potenciais e aspirações. O versículo descreve a posição das tábuas como permanecendo eretos. Os sábios interpretam este termo como sendo um símbolo da continuidade e uma garantia da sobrevivência judaica nas épocas mais difíceis. Apesar de nos parecer que a esperança de retornar à glória do passado findou, a Torá a declara para nós: madeira de acácia permanecendo ereta, eles permanecerão para sempre. Olha só a simbologia. Que preciosidade para nós! As tábuas também eram unidas através de uma viga central que corria horizontalmente através de orifícios entalhados no centro das tábuas. A viga central unia e suportava miraculosamente toda a estrutura do tabernáculo, que simboliza o Mashiach, que virá e unirá todas as nações do mundo. As paredes do tabernáculo nunca se perderão. Chegou um momento em que as vigas, varas e blocos de prata do tabernáculo não eram mais necessários. Isto aconteceu quando o rei Salomão construiu o templo sagrado, cerca de 500 anos após o tabernáculo ser erigido no deserto. Então, o que Salomão fez com as paredes do tabernáculo? Nenhuma parte do tabernáculo foi jogada fora. Todas as vigas e outras partes foram escondidas por Salomão no templo sagrado. Cada uma das partes era sagrada, pois havia sido confeccionada e doada por justos. Então, aquilo que é doado não se pode desperdiçar nem jogar fora, pois ali houve um justo que fez aquela doação. As coberturas do tabernáculo. A cobertura superior do tabernáculo consistia de diversas camadas de tapeçaria. Essas não apenas formavam o telhado, mas também desciam pelos lados. A camada interior da tapeçaria, que compreendia o teto do tabernáculo, era de lã azul celeste, de beleza estonteante. Era composta de 10 peças costuradas entre si e formando 2 grupos de 5. Eram magníficas obras de arte, com figuras de leões e águias tecidas com fios multicolores. Se alguém olhasse para o teto do tabernáculo, parecia que estava olhando para o céu. Com os 2 grupos de 5 eram unidos por meio de laços e ganchos de ouro. Quando se olhava para o teto, parecia também que havia estrelas brilhando. Olha só que lindeza! Como o Eterno, aqui nós aprendemos que o Eterno, ele cuida de detalhes, que nada que existe está ali por acaso, que nada que eu tenho no meu templo, aqui no meu corpo, está aqui por acaso. Não, tudo que o Eterno me deu na minha vida tem um propósito, tudo que o Eterno deu para você tem um propósito, porque o Eterno é o dono de todas as coisas. E tudo Ele permite na nossa vida, não há nada que foge aqui e fora daqui da terra, do controle das mãos do Eterno. A camada acima das cortinas azuis celestes consistia de cortinas feitas de lanugem de cabra. O Eterno ordenou que as maravilhosas tapeçarias azuis celestes fossem cobertas por uma camada de lanugem de cabra, a fim de nos ensinar uma lição. Mais uma lição. Devem tratar os seus objetos de valor com cuidado, a fim de evitar que estraguem. Olha só, parte desta lanugem caía sobre a entrada do tabernáculo, de modo que a entrada parecia uma noiva, cujo rosto estava coberto com um véu. Olha a lindeza disso. As cortinas de lanugem de cabra eram cobertas por mais uma tapeçaria, uma combinação de peles de carneiros tingidas de vermelhos e peles multicolores de tarraxe, de unicórnio.
Mas o que que essa cobertura ela tinha como símbolo? O que que ela simbolizava para nós, né? Qual é a mensagem por trás dessa cobertura do tabernáculo? Cobrindo as paredes e o espaço aéreo do edifício, a cobertura unificava tudo que havia dentro do tabernáculo, significando que a arca, a mesa, a menorá e o altar não eram utensílios distintos e não correlacionados, cada qual realizando sua tarefa separada. Eram, sim, partes de um todo unificado. De fato, isso representa a filosofia da Torá na vida judaica. Os estudos, as orações, os negócios e assim por diante não giram em órbitas separadas, mas trabalham juntos em direção a um único objetivo espiritual. Como é que está a nossa vida? Será que nós unificamos o trabalho, as rezas, os estudos de Torá, tudo no mesmo propósito? Ou será que nós estamos fazendo as coisas separadas? Nós não temos como separar a nossa alma do nosso corpo, a presença do Eterno de nossas vidas. Então é uma lição linda demais aqui a cobertura do que simbolizava, que nada está desconectado, mas tudo que o Eterno nos deu, os nossos talentos, sabedoria, discernimento, nosso trabalho circular, a nossa vida espiritual, tudo tem que caminhar junto, com o mesmo propósito. Só assim eu e você vamos alcançar o nosso objetivo de vida. Que o Eterno te abençoe. Lehi Traot. Até a próxima.